Olá, graça e paz a todos, Shalom Adonai e amados, nessa manhã eu quero ser boca de Deus para você, eu quero ser profeta de Deus para você, porque Deus colocou um assunto no meu coração nessa manhã para compartilhar com todos os irmãos e com os irmãos, principalmente aqueles que fazem parte do ministério grande, né, de uma igreja grande, né, aqui no nosso país. Primeiramente, eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor que diz assim: E disse Jesus aos discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por que vierem. Melhor que lhe pusesse no pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos, diz a palavra do Senhor. Então, amados irmãos, eu quero estar falando com os irmãos a respeito dos escândalos, né, desses últimos dias, dessas últimas horas, como que Satanás tem se infiltrado na igreja brasileira, né, e fazendo uma arruaça, né, fazendo uma destruição total, né. Aqui na minha cidade, recentemente, um pastor presidente de um ministério muito grande, que eu prefiro não citar o nome, escandalizou por aqui, gente, pecado sexual, e ali foi puxar a capivara dele, né? E ali se descobriu que tem várias sujeiras, né? Várias máculas ali na vida desse conceituado homem, né? Que era líder da igreja por aqui na minha cidade, né? E o que nós podemos ver, amados irmãos, está em todo o Brasil, né? O pecado está se alastrando em todo o Brasil. E pasmem, são pecados escandalosos que colocaria Sodoma e Gomorra no bolso, né? Tal são os pecados, os escândalos que vêm surgindo nessas igrejas grandes, principalmente, gente, nessas igrejas centenárias, né? Estão escandalizando o evangelho, estão voltando para trás, estão assim vomitando, né? Vomitando a imoralidade, e tá terrível, gente, né? São igrejas aí que estão sendo pintadas de preto, são igrejas que não vivem mais a sã doutrina, são igrejas que querem colocar o mundo dentro da igreja, não querem, são igrejas que não querem mais ditar as regras bíblicas, né? A conduta, a sã doutrina, a conduta bíblica para o povo, mas sim adaptar coisas do mundo dentro da igreja. São igrejas que os seus líderes vêm caindo em pecados sexuais, e por aí vai, irmãos, um antro de pecado, uma Sodoma e Gomorra enrustida dentro da igreja. Se dentro da igreja está assim, imagina fora, né? No meio da política. Então tá, amados irmãos, uma degradação total, tanto no âmbito eclesiástico, né? Como na política, em todas as áreas, muita sujeira, muita coisa ruim, e isso são indícios da volta do Senhor e do arrebatamento do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui, amados irmãos. A igreja, essas igrejas grandes, centenárias, vêm caindo da fé, envergonhando o evangelho. E eu sinto aqui no meu coração, gente, como profeta de Deus, homem de Deus, eu sinto que Deus está levantando as pequenas, né? Deus está levantando as pequenas. Ele contava com essas igrejas, mas essas igrejas estão se tornando atrás, né? Estão voltando atrás. Grande apostasia, né? Estão voltando atrás, estão voltando, estão fazendo aliança com o pecado, né? E Deus agora conta agora com as pequenininhas. Quais são as pequenininhas, amados irmãos? São essas que estão saindo, né? Que estão
começando agora, esses novos ministérios pequenos que vêm, que recém-fundados, né? Que Deus vem permitindo que esses ministérios nasçam para que esteja um alento no meio do povo de Deus, né, amados irmãos? Pois diz a palavra: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então Deus permite essas pequenininhas nascerem, né, para que Deus conte com ela no quesito santidade. Então, amados irmãos, está uma vergonha, né? Pastores tendo amante, pastores com 3, 4 mulheres, pastores grandes envolvidos com máfia, envolvido em política, né? E a política, ela não pode se unir com as coisas espirituais, não dá certo. Estado e igreja, amados irmãos, não dá certo. Política e igreja, a aliança de política e igreja não dá certo. Então eu tenho um recado de Deus para você, você que está no meio dessa sujeira, dessa vergonha, né? Eu dou um recado como homem de Deus, saia dela, procura um ministério que honra verdadeiramente a Cristo, um ministério que não se mistura com política, um ministério que não permite adultério, um ministério que não permite pecado dentro da igreja, né, amados irmãos? Saia dela e procura um ministério que honra Cristo. Eu não estou falando para você sair da igreja, porque a igreja, amados irmãos, somos todos nós, todos os ministérios, todas as denominações são igreja. Mas eu quero dizer para você que saia dessa denominação aonde que está essas coisas vergonhosas, que envergonham o Evangelho, que envergonha o caráter de Deus, que envergonha a sã doutrina. Saia dessas denominações e procura uma denominação, mesmo que seja pequenininha, com 10, 15 membros, que verdadeiramente dá ênfase à santidade, ao temor do Senhor, ao caminho estreito, viu, amados irmãos? Então você não pode compactuar com o pecado, você não pode ver essas coisas e fingir que não está vendo, né? Um certo ministério muito grande aqui da minha cidade, o pastor em adultério, o pastor adulterando, o pastor com amante, o pastor sendo enriquecido ilicitamente, e os membros estão lá, irmãos, estão lá compactuando com tudo, né? Não pode concordar, gente, porque senão essa denominação vai para o inferno e todos que estão ali unidos com ele também vai para o inferno. Então, amados irmãos, tenha sensatez, tenha lucidez cristã, tenha a direção do Espírito Santo, né? Eu não estou falando para você desviar, sair da presença de Deus, nada disso. É momento de você estar firme com o Senhor, mas viver a palavra de Deus. Eu não estou falando para você viver sem congregar também, amados irmãos, assim não dá para você viver. Mas você vai procurar uma denominação, um ministério que verdadeiramente honra a Deus com suas doutrinas, com a sua sã palavra, e ali você vai congregar. É isso que eu estou dizendo para você. Então, amados irmãos, está uma vergonha. Verdadeiramente Jesus está voltando. Amados, eu já posso ver os sinais, eu já posso ver a trombeta tocando, e Jesus reunindo o seu povo, né? O Yeshua reunindo o seu povo, reunindo todo o povo de Deus com ele, reunindo a igreja. Mas a igreja que eu falo, amados irmãos, são aqueles irmãos que vivem piamente a sã doutrina e que vive piamente a palavra de Deus, o caminho estreito diante da presença do Senhor. Diante da presença de Deus. Infelizmente, amados irmãos, estamos sendo
o Evangelho está sendo envergonhado, né? Cristo está sendo envergonhado. Cristo, amados irmãos, está muito triste com isso, né? O Espírito Santo está muito triste com isso. Então, amados, esse é o recado de Deus que eu tenho para a sua vida. Eu espero que você veja todo esse vídeo, tá, amados? Porque eu me senti, Deus tocou no meu coração. Espero que você veja todo esse vídeo e pense bem no lugar que você está, se está acontecendo isso. Amém? Shalom, Adonai. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, pastor Wagner Muniz. Graça e paz.